Aí. Aí entrou. Não, minha mãe já entrou. Eu vi. A irmã tá entrando. Ótimo. Tá com som? Tá com som? Pessoal, como é que tá o som? Tá tudo ok com o som, pessoal? Só me dá um alô aí, quem puder. Ótimo. Obrigado, Gi. É isso. Aqui, deixa eu... Pronto. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre... Boa noite, pessoal, primeiro. Obrigado aí, todo mundo que está aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a anosmia e a parosmia do Covid. Na verdade, várias outras doenças virais podem causar esses sintomas, né? Essa parosmia e essa anosmia, mas a incidência era bem mais baixa, e então era uma coisa que não se prestava muita atenção. E agora, com o Covid, aumentou muito a incidência, então estima-se que 60% das pessoas que tenham Covid têm algum tipo de alteração de olfato. Então, hoje em dia tem se falado muito dessa questão da anosmia e da parosmia. Muita gente com esse problema. Eu queria só, antes da gente começar a falar da parosmia especificamente, eu queria só contar um pouquinho para vocês, até para ajudar aqui a gente conversar, como é que funciona o nosso olfato. Então, a gente respira o ar, e o ar vem carregado de uma série de substâncias que vão entrar no nosso nariz e vão chegar até a região do alto do nariz, do teto do nariz, onde tem uma mucosa, que é a mucosa olfatória. Ali tem o nervo do olfato, que são vários neurônios e muitas células que dão sustentação a esse nervo. Então essas substâncias elas entram no nariz e elas vão se ligar a esses nervos. Só para você ter uma ideia, só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de 40 milhões de terminações nervosas que estão ali nas duas fossas nasais, 20 milhões de cada lado. E elas são capazes de reconhecer 10 mil cheiros. Então, cada uma dessas substâncias que entram, elas vão se ligar nesses nervos e nós vamos reconhecer esses cheiros. Só para vocês terem uma ideia, o cafezinho que a gente toma, aquele café recém-feito, cheiroso, gostoso, ele tem mais de 1000 substâncias que vão dar o cheiro dele. Dessas 1000 substâncias, nós estamos falando de 20 a 25 que são realmente importantes e 5 ou 6 que são muito fortes, são bem importantes. Para que isso importa a gente pensar em anosmia e parosmia? Cada nervo, desses 40 milhões de nervos que a gente tem, eles conseguem se ligar, reconhecer esses 10 mil cheiros de uma forma muito específica, ou seja, aquele um cheiro se liga num determinado nervo. Outro cheiro, ele vai se ligar em outro nervo. Então, esses nervos eles são específicos para cada um dos cheiros. Então, assim, como se fossem várias cores, então você tem as cores primárias, azul, vermelho, amarelo, e você compõe as outras cores. O nosso cérebro vai compor os cheiros, mas são baseados em 10 mil tipos de sensações que o nosso cérebro consegue captar. Então, quando a gente come a comida, a nossa língua consegue captar 5 sensações: salgado, doce, amargo, o azedo e o umami, que é o do Ajinomoto, lá do glutamato monossódico.
E ela vai reconhecer os alimentos a partir desses 5 fatores. Quando a gente come, boa parte do olfato acontece por trás da boca. A comida solta essas substâncias, ela entra por trás da boca, chama retroolfato, e a gente sentindo aquele cheiro, o nosso cérebro completa o gosto da comida com o cheiro que a gente está sentindo. Então 80% do nosso sabor, do gosto que a gente sente, é o cheiro. Se a gente não tivesse esse olfato para completar o cheiro, você ia tomar um suco, você ia saber que era ácido, mas você não ia conseguir distinguir se era um suco de tangerina ou um suco de abacaxi. Você ia saber que era ácido ou que era doce, mas não ia ter a percepção do gosto. Então vamos lá. Entendendo como é que funciona o nosso olfato, o que o coronavírus, o que o vírus da Covid-19 faz no nosso nariz? 3 mecanismos levam a essa perda de olfato. Ele cria um inchaço, ele incha por dentro do nariz, a pele, a mucosa do nariz, e não deixa o ar chegar no teto onde ele tem que chegar. Então, aquelas substâncias que dão o cheiro não chegam onde elas têm que chegar e a gente não sente. Então, a gente chama isso de uma perda condutiva. O segundo mecanismo, o vírus lesa aquelas células que estão em volta do nervo, que são as células de sustentação, e aí o nervo não consegue, não tem muco, não tem toda aquela proteção, ele não consegue sentir o cheiro. E o terceiro mecanismo, o coronavírus destrói o nervo em si. Então ele provoca uma lesão do próprio nervo. O que se acha é que quando você tem a recuperação da infecção da Covid, o primeiro mecanismo, que é o de obstrução, é o que melhora primeiro. Então, as tomografias que o pessoal faz de seios da face depois da Covid, com um mês e meio, você já não tem mais edema no nariz por causa da infecção. Então, o cheiro consegue voltar a passar. Se você não tiver lesão de nervo, nem lesão das células, você volta a sentir o cheiro. A lesão de célula, das células ali em volta e do nervo, elas demoram mais para voltar. E aí quando ela volta, se é só uma lesão de célula, normalmente o que as pessoas vão ter é uma hiposmia. O que é uma hiposmia? Você vai sentir menos, mas você vai sentir o cheiro normal. Então, essas células voltam. E a terceira lesão, que é a lesão do nervo, que essa é a que mais demora para voltar. O nosso nervo olfatório, ele tem uma característica que ele consegue se regenerar, diferente de outros nervos, mas essa regeneração, durante esse processo de regeneração, é que vai acontecer a parosmia. O que é a parosmia? Me perguntaram aqui a diferença entre anosmia e parosmia. Anosmia é não sentir cheiro nenhum, você não sente cheiro de nada. Hiposmia, você sente o cheiro, mas sente menos. E a parosmia, você sente o cheiro errado. O que é? Você vai sentir um café e aquilo tem cheiro de ovo podre. Ou você vai sentir um chocolate e ele tem cheiro de alguma coisa estragada, um cheiro que você não consegue reconhecer. E isso é muito frustrante. A parosmia acaba sendo mais frustrante do que a hiposmia, do que a anosmia e a hiposmia, porque você sente um cheiro muito ruim. Normalmente os cheiros são ruins e a sensação é muito desagradável. Qual que é a grande questão, qual que é o grande problema que a gente vê nessas alterações do olfato? O olfato, apesar de ser um sentido que por muitas vezes é negligenciado, a gente não põe tanta atenção nele, ele é um sentido muito ligado com emoção. Ele é o único sentido que está ligado direto com o sistema límbico, que é o sistema cerebral que controla as emoções. Então, o olfato tem muito essa coisa afetiva, de você lembrar daquela comida da sua mãe, de você lembrar do cheiro do bolinho de chuva da casa da sua avó, de você lembrar de um perfume que
que você gosta muito. E o pessoal das lojas aproveita muito isso. Então, você entra numa determinada loja e aquela loja tem um determinado cheiro, um perfume daquela loja. Ela vai fazer com que você, sempre que sentir aquele cheiro, você vai remeter àquela loja. Uma questão emocional que você se liga com ela. Então, o olfato tem essa característica emocional. E quando você vai comer uma comida e o sabor daquilo é 80% o cheiro. Quando você vai comer uma comida e ela tem um cheiro, um olfato completamente diferente do que aquilo que você está acostumado, o cérebro já tem uma interpretação muito ruim, muda aquela sua percepção emocional daquilo que você está comendo. Então, gera muito impacto na emoção. Essa questão emocional está muito ligada com o olfato. Mas vamos lá, parosmia. Por que ela acontece? Então, os estudos têm mostrado, a gente tem essa composição de cheiro. Você, quando sente o cheiro do café, 24, 25 aromas importantes que vão dar uma composição. Elas vão se compor, vão se juntar e no seu cérebro vai dar o aroma do café. Por que aparece a parosmia? Quando você está regenerando as células do olfato, está regenerando os nervos, eles não regeneram todos ao mesmo tempo. Então, daqueles 10 mil cheiros que você consegue sentir com o nariz, poucos são regenerados em pouco tempo. Você não regenera todos de uma vez. Então, quando você vai sentir um cheiro que você já conhece, o café, a cebola, a carne, qualquer coisa, você vai sentir um ou dois componentes daquele cheiro de 25, 30 ou 1000 componentes que tem. E a sensação vai ser desagradável. Por quê? É um cheiro que você não conhece, é um cheiro que não está relacionado com o alimento e muitas vezes é um cheiro desagradável, porque a hora que você pega um componente de cheiro e você coloca ele como único cheiro, ele costuma ser desagradável, ele tem que estar em composição com os outros para ser um cheiro bom. Então, essa percepção do cheiro da parosmia é muito desagradável. Eu tenho recebido muita gente reclamando, muita gente no consultório, muitos pacientes com dificuldade de voltar, muitas perguntas aqui no Instagram, no Facebook. Então, tem atrapalhado muito a vida das pessoas. Então, eu quero aqui, primeira coisa, antes da gente... quero dar uma boa notícia para vocês. A parosmia, no geral, é sinal de que o olfato está recuperando. Então, você perdeu todo o olfato, você está com anosmia. Quando você começa a recuperar, essas células estão voltando, você pode ter a parosmia nesse tempo. E aí seria um bom sinal, sinal que as células estão recuperando. Então, primeira boa notícia, elas estão em processo de recuperar. Segunda, 90% das pessoas que tiveram algum distúrbio olfatório no Covid se recuperam 100%, se recuperam totalmente o olfato. Então, uma das perguntas que me fizeram é se tem cura. Olha, tem. A chance de voltar é muito grande e 90% recupera e até em pouco tempo, 4 semanas, 6 semanas, a pessoa já recupera. Então, uma baita notícia boa. Desses 10% que vão demorar e mais dessas 4 semanas, pode variar muito o tempo de recuperação. Então, uma coisa que me perguntaram aqui, quanto tempo demora para voltar? Varia muito. Então, tem pessoas que voltam com 1 mês, 2 meses, 3 meses. O meu paciente mais antigo voltou com 6 meses. Então, 6 meses, parosmia, e com 6 meses voltou. Faltando 1 dia para completar 6 meses, eu lembro bem. Ela estava no consultório e me contou que faltando 1 dia para completar 6 meses de parosmia, ela voltou a sentir
o cheiro e o gosto das coisas e foi uma coisa boa, imagina a sensação dela poder voltar a comer. Então isso, volta, tem grande chance de voltar. Como é que nós vamos fazer? O que a gente tem que pensar nesses pacientes? Como a gente tem que acompanhar essas situações que não voltam? Primeira coisa, um pouco de paciência. Eu sei que é difícil, é complicado, é muito desagradável, mas a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Então precisamos nos preparar para demorar um tempo longo. Pode ser que demore aí 6, tem relatos de volta com 7 meses, que é mais ou menos o tempo que nós temos aí de pandemia, 9 meses, aí um pouquinho mais, mas depois 7 meses que é o tempo que se começou a descobrir que esse era um dos sintomas do Covid. Então, apesar de um paciente meu 6 meses ser o mais longo, tem relatos aí de 7 meses, até um pouquinho mais, pessoas que estão voltando ao olfato. Então, grande chance de voltar. O que nós vamos fazer? Eu falei, paciência, pensar que pode ser que demore, e aí nós vamos ter algumas estratégias para a gente passar por esse período. Então, estratégia primeira, que é uma coisa que é fundamental a gente fazer, tratamento. Então, existem vários medicamentos que são utilizados para tratar essa alteração de olfato do Covid. E outras alterações de olfato também, mas especificamente a do Covid que nós estamos falando aqui. E aí temos uma gama, eu não vou estar prescrevendo aqui, mas eu vou falar para vocês um pouquinho, e aí tem que ver qual medicamento se encaixa para qual paciente em determinado momento. Mas os corticoides, que podem ser via oral ou tópico nasal, que eles vão funcionar para ajudar a desinchar, desinflamar o nervo. Então, o corticoide é um baita aliado que a gente tem que ter. A gente fazer suplementação vitamínica. Então, suplementação de polivitamínicos, lembrar polivitamínico que tenha zinco, vitamina A, então a gente fazer essa suplementação. Ômega 3, então tem estudos de anosmia e parosmia antes do Covid, que a turma usava ômega 3, então a gente tem usado ômega 3 em doses altas para os pacientes com parosmia e anosmia. Vitamina A intranasal. Então você vai pingar gotas de vitamina A dentro do nariz para fazer isso. Lavagens nasais, né, para ajudar a limpar, manter o nariz limpo. Citrato, que é tópico também, então tem essas outras opções. Tem gente usando vasodilatadores para tentar aumentar a quantidade de fluxo de sangue que passa no nariz e ajudar a melhorar mais fácil o nervo regenerar. Então, isso nós estamos falando de medicamentos. Então, nós temos várias opções para tratar. Então, quem tem esse quadro, a gente precisa instituir um tratamento medicamentoso para ajudar. Além do tratamento medicamentoso, aqui a turma tem perguntando se aconselha ficar cheirando alimento, cheira ou não cheira. Nós temos o treinamento olfativo. Treinamento olfativo, o que é? Nós vamos estimular o nosso olfato através de algumas substâncias que têm, alguns alimentos ou substâncias que tenham cheiros característicos, e aí nós vamos treinar o nosso olfato para ele voltar mais rápido. E eu recebi várias perguntas, sabe, para entender como é que funciona o treinamento olfativo, se ele tem eficácia mesmo, como é que é. Então vamos lá, o que tem de trabalho de treinamento olfativo são antes do Covid. Nós não temos ainda resultados do Covid, temos resultados de treinamento olfativo de antes do Covid, mas são resultados muito bons em várias doenças. Então, nas anosmias e parosmias pós outras infecções virais, então que tem lesões semelhantes à do Covid, Parkinson, tumores, traumas. Então, você tem vários trabalhos com treinamento olfativo e até pessoas que não têm problema de olfato
mas que queriam melhorar o olfato. Então o pessoal que trabalha sommelier, o pessoal que trabalha com cheirando café, cheirando cerveja, com degustação. Então você faz esse treinamento olfativo para melhorar o olfato. Então o treinamento olfativo é efetivo, ele funciona, ele melhora, então isso é comprovado que ele tem grande melhora do olfato. Como que ele melhora o olfato? 3 mecanismos. Então, ele vai estimular uma questão cerebral de ligar de novo o cheiro com aquela substância. Então, lembra que eu falei que a parosmia, você vai deixar de sentir todos os cheiros do café, da comida, da cebola, da carne que você está acostumado a sentir. E você vai ter uma sensação desagradável porque você vai sentir um cheiro diferente. Então você vai treinar o seu cérebro assim, a associar aquilo que você está sentindo no momento com aquela substância específica. Então como é que você vai fazer o treinamento olfativo? Depois eu vou deixar escrito para vocês, mas assim, você vai pegar 6, 8 substâncias que tenham cheiros característicos. Eu sugiro algumas: canela, café, mel, baunilha, pasta mentolada, alguma coisa cítrica. A gente usa aqueles sucos em pó de tangerina para dar a questão cítrica, cravo, vinagre, substâncias que tenham cheiros bem característicos. Você vai fazer esse treinamento 2 vezes por dia. Então você vai pegar um daqueles cheiros, olha lá, canela. Então você olha a canela, reconhece visualmente a canela. Imagina, aquilo é uma canela e você vai cheirar a canela por 10 segundos. Mas ali com concentração, prestando atenção no cheiro, para 15 segundos e faz com outro. Agora com o vinagre, 10 segundos com o vinagre ali, reconhece o vinagre, vê visualmente, cheira, sente o cheiro do vinagre, reconhece, e faz isso com esses 6 ou 8 substâncias, de manhã e à noite. E vai fazendo isso 2 vezes por dia. Quanto tempo? Nós estamos falando aí 3 ou 4 meses de treinamento olfativo para você ter melhoras importantes. Então, é o que eu falei, nós vamos precisar de paciência nesse tempo. Vamos fazer o treinamento, vamos reforçar essa questão. Então, primeira função, você fazer esse reconhecimento, reconectar, reprogramar o seu cérebro para entender que aquele cheiro é aquela substância. Você vai também criar mecanismos de reconhecer a questão emocional de novo daquilo. Você vai recriar emoções com aqueles cheiros que você está sentindo. Como eu disse, o olfato é muito ligado com a emoção. E um terceiro mecanismo que ainda é incerto em humanos, mas você tem estudos com ratos mostrando que funciona, é que você estimular o olfato diminui o tempo de recuperação dos neurônios. Então, você vai recuperar melhor os neurônios. Isso ainda é incerto em humanos, mas em rato a gente sabe que isso funciona. Então, o treinamento olfativo é super importante, faz parte do processo de recuperação. E então a gente fez tratamento medicamentoso, fez o treinamento olfativo, vai fazer junto. E agora tem um terceiro pilar aqui desse acompanhamento, que é o mais chato, assim, mais difícil de fazer, mas que é super importante. É a gente aprender a lidar com as limitações que a parosmia traz durante o período que a parosmia estiver vigente, até você não ter essa melhora, que, como eu disse, a imensa maioria das pessoas vai ter. Mas enquanto você não tiver, pode demorar 3, 4, 6 meses, 7 meses, e aí vai ter dificuldade para comer, vai emagrecer,
tem a questão emocional que está ligado, pessoas que entram em depressão, que emagrecem, tem alterações até físicas porque não estão comendo direito. Então, nós temos algumas medidas comportamentais que vão ajudar você a passar por essa fase. É uma fase que é difícil, mas que a gente tem alguns mecanismos para te ajudar. Uma coisa que eu sugiro é você ter anotado no celular ou num papel, num diário, alguma coisa, quais são as substâncias que te dão, que te geram aquela sensação desagradável da parosmia. Para você mesmo ir reconhecendo. A gente chama de substâncias gatilho. Então ela vai gerar parosmia, vai dar a sensação desagradável. Quais são as mais comuns que a gente vê que a grande maioria das pessoas tem? Café, carnes no geral, mas principalmente fritas ou assadas, churrasco, né? Então carne vermelha, carne de frango e bacon. Bacon é terrível para a maioria das pessoas. Ovo costuma ser muito desagradável, cebola, alho, frituras no geral. Frituras no geral são muito ruins. Chocolate, que é complicado, porque a turma gosta muito de chocolate, é uma delícia e acaba sendo uma sensação muito desagradável comer o chocolate. Então, tentar evitar, reconhecer quais são as comidas que dão o gatilho. Pepino também, tem muita gente que relata pepino como uma substância que dá esse gatilho. Reconhecer as pessoas as substâncias que dão esse gatilho e evitar. Nesse primeiro momento, evitar. Para você não ter a sensação desagradável. Se você tiver que comer, tiver muito difícil de comer, as primeiras garfadas são as piores. Então, como a gente tem aquela questão emocional envolvida na comida e o cérebro ele tenta prever as coisas. Então, nosso cérebro é um computador que está sempre tentando prever o que vai acontecer. Então, você está andando, ele tenta prever se você não vai tropeçar, ele vai fazendo os cálculos ali dele. E quando você vai comer, o nosso cérebro tenta prever o gosto da comida. Porque ele tem registros daquilo, emocionais e de sensação, e ele vai prever aquilo que você vai comer. Então, a hora que você põe na boca, você recebe uma informação completamente diferente do que você está acostumado. Então, isso gera um impacto muito grande no começo. Então, se você tiver que comer aquilo, está muito difícil, as primeiras garfadas, respira fundo e come, sente aquele gosto ruim, o cheiro ruim, mas come. A terceira, a quarta, a quinta garfada tende a ser melhor. Por quê? Já quebrou aquela expectativa do cérebro de você ter aquele gosto específico, ele já reconheceu o gosto novo, ajuda. Lógico, não resolve 100%, mas ajuda. O que mais? Comer comida na temperatura ambiente ou comida fria. Por quê? A comida quente, ela libera mais substâncias de sabor, de olfato, de cheiro, e você tende a sentir mais aqueles cheiros que são gatilhos da parosmia. Então, comer comida a temperatura ambiente ajuda bastante. Tem algumas comidas que elas são, as pessoas relatam que são mais fáceis de comer. Então, chama de comidas mais brandas, assim. Então, arroz, batata cozida, a massa no geral. Se você tentar fazer as carnes cozidas, não fritas nem assadas, para você ter intake de proteínas, para você consumir proteínas. Quer ver, ó? O que mais que eu separei aqui que ajuda? Comida com gosto de canela e cheiro de canela. A canela tem sido dos cheiros melhor aceitados para as pessoas com parosmia. Então, as comidas com gosto de canela, iogurte branco, né, iogurte puro ou com açúcar ali, frutas secas, castanhas,
Esses têm sido as comidas mais fáceis de aceitar. Então, experimente comidas novas, buscando comidas que sejam mais fáceis para ajudar você a passar por essa fase. E se você estiver fazendo tratamento, estiver fazendo treinamento olfativo, de tempos em tempos, reexperimente as comidas. Porque pode ser que você tenha melhorado e aquela comida não seja mais um gatilho da parosmia. A turma tem falando aqui queijo, né? Queijo também costuma ser bem difícil, costuma liberar essa questão do gatilho da parosmia. O Pedro está pedindo ajuda. Ele quer saber se pode mandar um direct. Tá bom, a turma pedindo ajuda aí, sabendo se pode mandar um direct, pode mandar, depois eu vou respondendo todo mundo aí. E aí vamos ver, aqui eu tenho algumas perguntas que já me mandaram durante esses dias, mas podem ir mandando pergunta aqui, a turma da produção está me ajudando a anotar as perguntas e eu vou responder ela direitinho. A produção é minha esposa, tá? Que está aqui me ajudando. Então vamos ver aqui que eu já tinha de pergunta que a turma me mandou. Recuperar um pouco o olfato é sinal de que ele voltará ao normal? Então, o fato de estar voltando, de você ter menos olfato e o fato de ter a parosmia, apesar da parosmia ser muito ruim, é um sinal de que você está tendo regeneração de nervo. Pode ser permanente também. Eu gostaria de saber a real relação do olfato com o paladar. Então, eu expliquei, o nosso olfato 80% do gosto que a gente sente é olfato. Então, o cheiro entra por trás da boca, é o retroolfato, e no cérebro compõe os 5 sabores da boca com as 10.000 possibilidades de cheiro que a gente tem. Aquilo compõe, faz que nem uma música com muitas melodias, você consegue reconhecer o nuance das coisas que você come. Então, essa relação do olfato com o paladar. Tem cura? Estou há 4 meses com anosmia. Tem um relato de bastante gente que melhorou, a grande maioria das pessoas voltam. Então, não desista, esperança, vamos lá. É reversível 100%, é reversível 100%. Qual exercício eu posso fazer? Treinamento olfativo. Tratamento, falei já. Como melhorar a parosmia? Um dia passa, pessoal. Vamos firme que... Se é permanente. Se pode ser. Então, pode ser permanente. Assim, a do Covid nós não sabemos, porque nós temos, se a gente pensar desde o primeiro caso de infecção na China, temos um ano e pouquinho. Então, não sabemos se pode ser permanente ou não. Esperamos que não. Mas se a gente pegar o que a gente tinha de outras infecções virais que causam anosmia e parosmia, infelizmente, alguns casos podem ser permanentes. É pouca, é uma taxa muito baixa, mas pode ser permanente. Grávida e anosmia pós-Covid, alguma relação? Olha, não. A grávida pode ter Covid, pode ter anosmia pós-Covid, mas não tem nada mostrando que a grávida ou tem mais chance, ou tem um pior prognóstico, ou demora mais para melhorar ou para piorar, sem relação. Ela entra como uma grávida saudável, entra como uma pessoa saudável sem estar grávida, então não tem relação. Se a grávida tiver alguma doença que seja fator de risco para o Covid, ela vai entrar na questão de fator de risco para ter as complicações do Covid, não para parosmia e anosmia. A gente não achou nenhuma doença específica que seja fator de risco para ter um pior prognóstico na parosmia e na anosmia do Covid. Aqui, fundamento que justifique o treino olfativo, já falei. O que você tem aí de pergunta? Tem uma a Roberta perguntando se você atende online. A turma perguntando se eu atendo online, eu faço telemedicina. Depois tem no direct aí, tem na bio meus contatos. Todo mundo pedindo para deixar a live salva. Bom, vou tentar deixar a live salva aí, o pessoal pedindo. Queijo e leite são alimentos inflamatórios? Olha, perguntaram aqui, queijo e leite são alimentos inflamatórios.
Tem uma teoria de que o leite ele acaba gerando uma inflamação de via aérea superior, de nariz, produz mais muco. Não existe um trabalho que afirme categoricamente isso, mas a gente tem na percepção do dia a dia que são substâncias que aumentam a produção de muco e pioram alterações nasais. Aí. Mas não tem nenhuma relação com Covid e anosmia e parosmia. Tem quando o queijo é uma substância que gera esse gatilho de parosmia, de cheiro ruim, mas não que ele piore, tomar leite piore o fato, piore o prognóstico de quem tem essa parosmia. O Alan perguntou, recuperei 80% do olfato, mas o paladar ainda não, é normal? Recuperou 80% do olfato, o paladar ainda não. É normal. O Covid ele gera principalmente lesão do olfato. É muito mais comum lesão do olfato do que lesão do paladar. Mas ele pode gerar também alterações do paladar. O princípio de voltar é mais ou menos o mesmo. Aí. Tem que esperar o nervo regenerar e aí com o tempo ele vai voltando. Pode demorar 1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses. E o tratamento basicamente a mesma coisa, com corticoide, com suplementação vitamínica, mais ou menos parecido. Tem uma explicação do porquê acontece a parosmia depois de muito tempo de ter tido a doença? Parosmia depois de muito tempo. Tem relatos aí de pessoas que tiveram a doença e depois de um tempo tiveram a parosmia. O que acontece? O Covid, ele é uma infecção viral, então você tem uma infecção pelo vírus, mas um dos principais mecanismos de agressão do Covid ao nosso corpo não é o vírus em si. Então você tem a infecção pelo vírus, o nosso corpo começa a produzir uma série de substâncias inflamatórias que fazem parte do sistema de defesa. O que acontece? No Covid, essa reação do corpo em produzir essas substâncias inflamatórias, ela é muito alta, ela é além do normal comparado com outras infecções virais. Então, quando você pega a lesão do pulmão que o Covid gera, lesão de outros órgãos que o Covid gera, é muito mais pela agressão dessas substâncias inflamatórias do que propriamente pelo Covid. Então, tem várias doenças inflamatórias pós-Covid que acontecem. Então, tem na criança uma doença que se chama doença inflamatória pós-Covid. É uma doença que dá dor intestinal, pode dar náusea, vômito, diarreia. E a criança teve Covid ou ela nunca teve diagnóstico, mas algum parente, pai, mãe, que teve contato com a criança teve o Covid. E a criança dá entrada no pronto-socorro com esses sintomas intestinais. Sedosa, o IgG dela tem IgG. E aí você tem essa inflamação causada no intestino pelas substâncias inflamatórias que ficaram girando no corpo. E esse é o mecanismo que se suspeita que causa essa parosmia depois de muito tempo. Não necessariamente é o vírus que mata a célula, mas a reação inflamatória que o corpo gera que mata a célula. Qual outro vírus que pode causar a perda do olfato? Outros vírus que podem causar a perda do olfato. Qualquer vírus que possa infectar o nosso nariz pode causar. Então, influenza da gripe, os adenovírus, todos os vírus de via respiratória podem causar perda de olfato. Mas nenhum aparentemente tinha essa especificidade tão grande até hoje como o coronavírus. Você pode fazer atividade física, acho que com a parosmia. Fazer atividade física com a parosmia? Pode fazer. Aliás, muito boa pergunta. Quando a gente está falando daqueles pacientes que estão passando pela parosmia, é muito comum você ter alterações psicológicas, que é normal. A comida tem essa questão afetiva, você perde questão de relacionamento, comer é um ato social. Então, as pessoas passam por problemas psicológicos, já estão isoladas em quarentena. Agora não estão conseguindo comer, estão sentindo um cheiro ruim em tudo o que vão comer. Você tem uma questão emocional muito grande envolvida, tanto pela questão física da relação do olfato com a questão emocional, quanto pela emoção em si, né?
Então, você tem que, essas pessoas que estão passando por essas situações, o ideal é você procurar ajuda para passar por isso. E assim, procurar ajuda psicológica é super importante para as pessoas que estão nessa situação. Você fazer atividade física é super importante para quê? Para ter rotina, para desestressar, para liberar endorfina. Então, não só pode, como deve fazer atividade física. Atividade física é super importante nesse pós, na pandemia, no pós-Covid e na vida como um todo geral. Então, pode fazer. Eu vi aqui de soro fisiológico, qualquer soro fisiológico. Então, você pode comprar na farmácia o soro pronto, o soro grande e fazer lavagem com seringa. Você pode usar aqueles soros de spray, preparar o soro em casa e fazer lavagem com aquela lota, com seringa, qualquer soro. O importante é manter o nariz limpo, manter a mucosa limpa, que o soro ajuda a retirar as substâncias e manter a mucosa hidratada. Então pode ser qualquer soro. O Pedro, eu tive uma semana de anosmia e uma semana de parosmia. Sinto cheiros agora sim, mas muito, muito fraco. Além disso, o cheiro vai e volta. O mesmo acontece com o paladar. É normal? Faz um mês que ele teve Covid. Então vamos lá. Aqui o Pedro perguntou que teve parosmia, depois teve anosmia, parosmia, o cheiro voltou e agora, pelo que eu entendi, ele deve estar com uma hiposmia. Então está sentindo menos cheiro e o cheiro está oscilando. Faz parte, é uma das formas de regeneração que a gente tem. Então pode oscilar. O fato de ter voltado, de você ter sentido o cheiro é um excelente sinal. Então, grande chance disso ir melhorando. Se você voltou a sentir todos os cheiros, um excelente sinal. Mesmo que agora esteja flutuando, vai fazendo treinamento olfativo, que é super bom, ajuda bastante. Então, mas é normal. Essas nuances de recuperação são esperadas. Não é todo mundo que vai recuperar da mesma forma. Parosmia e cacosmia, como saber com qual estou? Parosmia e cacosmia. A cacosmia, ela é um termo que a gente usa normalmente quando você tem um cheiro ruim constante dentro do nariz. Esses termos eles não são muito bem definidos assim. Até eu assisti um webinar de um pesquisador de cheiro americano, que ele fala da gente tentar trocar a parosmia, porque não é um termo que define muito bem. Mas enfim, é o termo que agora já popularizou, é o termo que ficou. A cacosmia a gente dá para a sensação de você ter um cheiro ruim o tempo inteiro no nariz. Ele é muito comum em paciente com sinusite crônica, que realmente tem uma fonte de cheiro ali, catarro, secreção, que produz aquele cheiro ruim. Então, normalmente isso é a cacosmia. E tem um outro termo que é fantosmia, que é sentir cheiro fantasma. Então, cheiros que não existem. Então, veja, a parosmia, você tem um cheiro que deveria ser agradável, deveria ser de uma característica, e a hora que você sente, ele tem outra característica. A fantosmia, você sente um cheiro que não tem nenhum fator físico estimulando. O cheiro não está presente no ambiente e você está sentindo aquele cheiro. É uma das complicações menos comuns que podem acontecer, mas a pessoa fica sentindo aquele cheiro mesmo sem o cheiro estar presente. Doutor, peguei Covid tem mais de 15 dias e até hoje sinto que minha respiração não está 100%. Tem algo que eu possa fazer para ajudar? Então, a turma que falou que a respiração não está 100%, o pessoal que entrou aí não pegou o começo da live, eu falei, a gente tem 3 pilares para tratar e acompanhar a parosmia. Tratamento medicamentoso, e aí precisa procurar um especialista para fazer. Nós temos várias opções, corticoides, suplementos vitamínicos, remédios para espirrar dentro do nariz. Bom, tratamento medicamentoso a gente tem. O treinamento olfativo, pessoal, é muito importante o treinamento olfativo. E é isso, assim, dedicar, escolha um momento de manhã, um momento à noite, tira aí, não dá 10 minutos de treinamento.
se dedique ao treinamento olfativo. Os resultados são bons, tem resultado, precisa de um pouquinho de paciência, não é automático, mas os trabalhos mostram que os resultados são muito bons. Então, de manhã e à noite, cheira aquela substância, escolhe ali 6 ou 8 substâncias, 10 segundos cheirando a substância e 15 segundos de intervalo. Isso é super importante, ajuda bastante. E eu falei de a gente fazer, são técnicas do que comer, de como comer, para diminuir a sensação ruim enquanto não melhora essa questão do olfato. A parosmia tem ligação com a imunidade quanto ao vírus? Parosmia e imunidade, não. Não tem nada mostrando que pode acontecer aquilo que eu falei. Chama tempestade de citoquinas, né? Que é aquela substância inflamatória que o corpo produz, e aí pode ser isso que gera lesão no nervo. Mas não necessariamente quem tem diminuição de imunidade vai ter mais chance de ter parosmia. Eu vi aqui gente perguntando de gravidez, que tem enjoo, náusea. Isso não tem a ver com a parosmia especificamente, mas se reparou que nas grávidas que têm Covid, os sintomas de náusea, enjoo, vômito, sintomas intestinais acabam sendo exacerbados. Então, grávidas costumam ter mais sintomas gastrointestinais na infecção do Covid do que as pessoas que não estão grávidas. Então, tem isso. Então, ela perguntou de enjoo, tem relação, mas não necessariamente com a parosmia e com a anosmia, mas com o Covid em si. Isso é uma coisa que se reparou, essa predominância de... temos aí mais 10 minutos. Vamos ver o que mais aí que eu não respondi. Fiquei passando Vick no nariz durante 2 meses antes de dormir. Foi uma besteira grande. Isso pode ter afetado muito? E tem outra que falou, eu fico cheirando Vick, isso faz mal? Vick, usar Vick, não sei dizer especificamente do Vick, não tem nenhum trabalho usando. Mas o Vick, ele é uma substância, uma pasta, tem várias substâncias químicas para dar o cheiro. Eu não usaria Vick, eu usaria a substância, usar a comida mesmo. Pega um bastão de canela, pega café, pega grão de café, pega vinagre. Eu usaria a comida mesmo, porque a comida ela tem aquela complexidade de substâncias. Então, você vai inalar milhares de substâncias que estão compostas na comida. Aquela questão emocional, de você ligar de novo o cérebro com aquele cheiro, com aquele alimento. Então, eu sugiro fazer o treinamento olfativo com o alimento mesmo e não utilizar o Vick. Por que a parosmia vem depois que recuperamos da anosmia? Então, perguntando aqui, por que a parosmia vem depois que recupera da anosmia? Eu expliquei no comecinho da live, mas eu vi que teve bastante gente que entrou depois. O Covid, ele gera uma lesão do nervo. Um dos mecanismos de gerar a anosmia é lesionar o nervo do olfato. Então, lesiona o nervo, você para de sentir todos os cheiros. O nervo do olfato ele tem uma característica que ele regenera. Como ele sofre muita agressão o dia todo, mesmo que para quem não tem Covid, existe uma regeneração a cada 3, 4 semanas aí dos nervos do olfato. Quando o nervo regenera no pós-Covid, não são todos os nervos que regeneram. Então você vai regenerar parte dos nervos no começo. E a hora que você vai sentir o cheiro de uma substância, aquela comida que tem 1000 substâncias de sabor, você vai sentir 2 ou 3. E a falta da composição daquelas substâncias que vão dar aquele sensação de cheiro no seu cérebro, você vai sentir 1 ou 2 substâncias. É como se você tivesse sentido uma substância química. É como se você tivesse sentido um Vick ou uma amônia. Por quê? É uma substância química única que está que está estimulando o seu cérebro. Então acaba sendo desagradável, porque ela não tem uma composição harmônica, e
é aquele nervo que regenerou, que está sentindo aquela substância. Então, quando que melhora a parosmia? Quando os nervos voltam a regenerar todos. Acho que dá para responder mais duas e depois você pede para mandar por direct, tá? Responder mais duas, e aí depois, pessoal, pode mandar por direct, e aí eu vou tentar responder todo mundo de acordo com o que for dando, mas eu respondo todo mundo. Tem uma sequência ou acontece aleatoriamente? Anosmia, hiposmia e parosmia? Ó, se tem uma sequência, perguntaram se tem uma sequência, anosmia, hiposmia ou parosmia, se elas acontecem aleatoriamente. Pode acontecer sem uma sequência, mas no geral, a anosmia vem primeiro, porque você tem a lesão do nervo, ou você tem o outro mecanismo de anosmia, é você ter um edema da mucosa e não deixar o ar entrar no nariz e chegar até o nervo do olfato. Então, normalmente, quando você tem anosmia, você tem aquele edema da mucosa, o ar não entra. A hora que aquele edema melhora e o ar volta a entrar, você sai da anosmia para respirar normal ou uma hiposmia, porque está entrando menos ar. Então, no geral, você tem a anosmia primeiro e ela pode evoluir para uma hiposmia e depois um olfato normal. Ou se essa regeneração não for completa, num primeiro momento você vai ter uma parosmia. E aí você só vai voltar a ter o olfato normal quando você tiver uma regeneração completa do nervo. O ar também fede com parosmia? Pode feder? Se o ar tem cheiro ruim com a parosmia, pode ter. Por quê? Quando a gente está aqui no ambiente, tem milhares de substâncias que estão sendo exaladas. Então a madeira da mesa está soltando compostos voláteis, são poucos, mas se você cheirar a mesa, você vai ver que ela tem cheiro. O ambiente tem compostos químicos que vão dar cheiro. No geral, quando você tem aquela composição, o nosso nariz, ele ou anula, ou a gente não põe atenção naquele cheiro. Quando você tem a parosmia, de repente um daqueles compostos é o composto que te dá o gatilho da parosmia. Aí você vai sentir um cheiro ruim no ambiente, mesmo não tendo nada. Mas isso pode ser uma fantosmia também. Então você não tem composto, não tem cheiro nenhum te dando o gatilho e você está sentindo um cheiro que não existe. Isso pode ser. Pessoal, eu queria só... Estamos aqui faltando 5 minutos para acabar a live. Quem quiser pode me mandar as perguntas aí, eu vou respondendo todo mundo. Eu queria deixar vocês uma mensagem de esperança. Eu tenho tido muitos pacientes que estão melhorando. A gente participa de grupos de discussão internacionais. Todo mundo fora tem percebido que a grande maioria dos pacientes melhora. Uma pequena parte dos pacientes demora bastante, mas mesmo assim melhora. E uma pequeníssima parte dos pacientes não vai melhorar, vai ter a parosmia. Então, assim, tem grande chance de melhorar. É difícil, essa fase é complicada, mas paciência, usar os mecanismos, procurar ajuda psicológica, procurar ajuda médica, criar uma rotina, se organizar para passar por essa fase. Mas saibam, muita gente passou, eu acredito que muitos de vocês vão passar também, vão melhorar, a estatística tem mostrado isso, então esperança, vai dar certo. É isso. Tem mais uma aí? Tem tempo para mais uma pergunta. Falou se ela sabe se o Vic melhora. Alguém sabe se pode? Não sugiro usar Vic, pessoal. Perguntando de novo do Vic. Faz treinamento com a comida. Se os seus pacientes voltaram 100% ao normal? Dos pacientes que eu estou acompanhando, eu acho que uma grande minoria, que eu me lembre, eu tenho uns 4 ou 5 que ainda não recuperaram depois de um longo tempo. A maioria que está a longo tempo já recuperou. Então, assim, é isso, pessoal, esperança.
um momento difícil, é complicado, mas vai dar tudo certo. Tamo junto. Acho que é isso, pessoal. Obrigado a todos vocês, obrigado pela atenção. Estou à disposição para responder perguntas. E até uma próxima aí. Boa noite para todos, pessoal.